Boa noite, meu nome é Ibson Samuel e venho apresentar a minha pesquisa, que é o fracionamento químico do carbono em áreas sob diferentes usos do solo no período seco e chuvoso no Cerrado da Bahia. O professor orientador é o doutor Adilson Alves Costa. No sumário, nós temos uma breve apresentação do que virá a seguir. Bom, as mudanças no sistema de uso da terra promovem um rápido declínio da matéria orgânica do solo. A substituição do sistema natural por sistemas agrocultiváveis, ou a utilização intensa de revolvimento do solo associado a frequentes queimadas, eles tendem a diminuir os teores de matéria orgânica do solo. Estes mesmos teores, em seguida, eles tendem a apresentar um novo equilíbrio dinâmico baseado, então, nas novas características edafo-ambientais da propriedade, ou seja, suas novas práticas de manejo. Em contrapartida, em solo sob vegetação natural, o carbono orgânico encontra-se em equilíbrio dinâmico. Isso é importante, já que a matéria orgânica do solo é considerada a principal característica indicadora de qualidade do solo. Esta característica é dada graças às suas frações leves, também denominadas substâncias úmicas, que é a parte em que é mais abrangente no solo e afeta tanto as características físicas, químicas e biológicas do mesmo, e de forma muito intensa até mesmo na nutrição de plantas. Sendo assim, um solo com uma boa qualidade, ele, a longo prazo, tende a não necessitar das mesmas proporções de fertilizantes e adubos químicos do que solos mais degradados, e com isso diminuindo os custos de produção. Por isso, devido a essa importância, surge a necessidade de estudar a sua formação e manutenção. O objetivo geral é avaliar as modificações do carbono no solo e nas substâncias úmicas em áreas sob diferentes manejos de uso no período seco e chuvoso no Cerrado da Bahia. O presente experimento foi realizado no município de Barreiras, e os ambientes selecionados para as avaliações constaram de áreas sob cultivo agroecológico, área sob plantio convencional com banana, área sob plantio convencional com canavial, área sob vegetação nativa de cerrado, e cada amostra possuiu 5 pseudo-repetições. Foram coletadas 5 amostras deformadas no perfil, e as coletas foram realizadas nas profundidades de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30 centímetros. As coletas foram realizadas em função da sazonalidade, ou seja, no período de seca e chuvoso da região. Vale ressaltar que, durante o período chuvoso, foi também realizada uma revisão bibliográfica do material a fim de aumentar o conhecimento do orientando. As amostras foram devidamente identificadas e levadas ao laboratório para obtenção da fração terra fina CKUA, segundo a metodologia da Embrapa. Já nas análises químicas, foi utilizada a metodologia de Benítez para a determinação dos teores de carbono associado à fração dos ácidos úmicos, à fração dos ácidos fúlvicos, a almina, a relação dos teores de carbono nas frações de ácidos úmicos e ácidos fúlvicos e as relações dos teores de carbono no extrato alcalino. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado e utilizou-se métodos estatísticos descritivos, como a técnica de correlação de dados e teste de médias. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tuque a 5%. Bom, na tabela 1 temos a parte da estatística descritiva dos teores de estoque de carbono e frações orgânicas em áreas de diferentes usos do solo no cerrado nas profundidades estudadas. Vemos na tabela, então, que com exceção do carbono orgânico total, que está em amarelo, todos os teores de estoque de carbono apresentaram valores de medidas de tendência central, ou seja, média e mediana bem próximos. Já para o carbono orgânico total, para onde esses valores foram diferentes, o coeficiente de assimetria é um dos mais distantes de zero. Sendo assim, ocorre uma deturpação nos dados e levando à esquerda da curva. Dessa forma, pode concluir que a mediana é mais alta do que a média. Já para os mesmos que são semelhantes, como o carbono da fração dos ácidos úmicos, o carbono da almina e o estoque de carbono, apresentaram o coeficiente de assimetria próximos de zero, o que fortalece a normalidade de dados de tendência central. No entanto, para o carbono da fração dos ácidos fúlvicos, ocorre um afastamento da normalidade dos demais devido à associação de altos valores de assimetria e curtose. Já na figura 1, temos as relações de carbono das frações orgânicas e soma das frações com carbono orgânico total em áreas diferentes usos do solo em 3 profundidades de amostragem.
Inicialmente, a soma do teor de carbono nas frações orgânicas apresentaram a melhor correlação com os teores de carbono orgânico total, que pode ser explicado devido à sua grande abrangência, já que o carbono das substâncias úmicas é a soma do carbono de todas as frações que nós estamos estudando. Sendo assim, tem a maior correlação com os teores de carbono orgânico total. Já a segunda melhor correlação com o carbono orgânico total foram os valores de carbono da almina. E isso deve-se à sua grande resistência à degradação microbiana. Diversos autores, nas suas pesquisas, defendem que a almina ele é a fração da matéria orgânica que tem o mais alta massa molecular e tem a maior de todas as ligações com a parte mineral do solo, sendo praticamente intacta e com pouca mineralização, muito pouca mineralização. A terceira melhor correlação com o carbono orgânico total foram os valores do carbono da fração dos ácidos úmicos, que possuem uma condição de maior estabilidade e menor mobilidade do que a última colocada, que é o carbono da fração dos ácidos fúlvicos, que é a mais solúvel e imóvel no solo. Isso se dá devido à sua alta reatividade, que essa fração tem e pode ser perdida por diversas formas, desde lixiviação, por inundação, através de práticas irregulares no solo, através da absorção pelas plantas ou pela assimilação por micro-organismos. Já na última tabela, temos a soma das frações orgânicas e as relações de carbono da fração dos ácidos úmicos dividido pelo carbono das frações dos ácidos fúlvicos e o carbono da almina dividido pelo carbono da fração dos ácidos fúlvicos mais o carbono da fração dos ácidos úmicos nas diferentes áreas de estudo e nas profundidades estudadas também. Inicialmente, vemos que na comparação da soma das frações dos ácidos úmicos, frações úmicas, apenas o manejo de canavial não foi significativo. E vemos também que as suas médias vão diminuindo no decorrer das profundidades. Segundo Galdus, em 2007, ele explicou que existe uma tendência de diminuição das frações do carbono na profundidade de 10 a 20 centímetros em canaviais com a forma de manejo convencional de plantio. Nessa mesma camada de 0 a 10 centímetros, a soma das frações orgânicas, os usos do solo em que foram mais significativos ao teste foram justamente aqueles que apresentaram maior deposição de resíduos vegetais que tinham diferentes coberturas vegetais. Podemos ver que o agroecológico foi o mais significativo de todos e apresentou também as maiores médias. E este é um exemplo de uso do solo com altas diversidade de coberturas vegetais e, consequentemente, maior deposição de resíduos de diferentes tipos de cultura. Já na relação do carbono das frações dos ácidos úmicos dividido pelo carbono da fração dos ácidos fúlvicos, expressa o grau de evolução do processo de umificação da matéria orgânica e está ligada diretamente com a intensidade do processo de condensação e síntese, atribuídas à intensa mineralização dos resíduos, restrições edáficas e ao baixo conteúdo de bases trocáveis à atividade biológica. Sendo assim, os valores que forem acima de 1 são explicados por condições de solo e clima em que os processos de polimerização e condensação são favoráveis à estabilidade da matéria orgânica do solo. Ou seja, observando a tabela, vemos que o manejo do cerrado nativo, agroecológico e bananicultura são os que mais mantêm essas substâncias estáveis no solo. A única que não mantém sendo o canavial, o manejo de cana-de-açúcar de forma convencional, que em todas as profundidades apresentou os seus valores abaixo de 1. E os valores sendo baixos, mais especificamente abaixo de 1, indicam degradação das frações mais estáveis ou desfavorecimento da sua formação, seja ela pelas práticas de manejo ou pela própria cultura utilizada no solo. Já em último, vemos as relações do carbono da almina dividido pela soma do carbono das frações dos ácidos fúlvicos mais ácidos úmicos. Esta relação indica a estabilidade estrutural da matéria orgânica no solo. Podemos observar que os manejos de cerrado nativo e bananicultura na profundidade de 0 a 10 centímetros não diferiram significativamente. Já o canavial, nesta profundidade, ela foi o mais significativo.
Isso pode estar ligado devido à facilidade de remoção dos seus compostos lábeis, pois, além da sua palhada ter uma alta relação CN, o que dificulta o processo de mineralização com uma maior velocidade. Além disso, as práticas convencionais de manejo atrapalham a estabilidade da matéria orgânica, fazendo com que ocorra, então, a lixiviação dos seus compostos mais lábeis, sendo os ácidos úmicos e os ácidos fúlvicos. Fontana et al., em 2010, concluiu que a área de cana-de-açúcar apresentou os menores índices de agregação que as áreas de mata nativa. Já os manejos que apresentaram as maiores médias e maior significância foi o agroecológico, onde verifica-se um equilíbrio na cinética de decomposição dos resíduos orgânicos e na liberação de outros nutrientes. Vale ressaltar que, diferentemente dos demais, no decorrer em que as profundidades vai se aumentando, as médias do agroecológico também vão aumentando. Isso é comparado, fazendo uma correlação com as demais variáveis, observa-se, então, que o manejo agroecológico e o cerrado nativo são os que garantem um maior equilíbrio na entrada de matéria orgânica do solo e a sua manutenção nas profundidades do que as demais áreas, como visto que, na soma das frações orgânicas, eles foram os que mais apresentaram essas frações. Na estabilidade da matéria orgânica do solo, eles eram os que apresentaram maior estabilidade. E também na agregação do solo, na parte de agregação do solo, eles também são os melhores. Então, como conclusão, os manejos de cerrado nativo, bananicultura e agroecológico apresentam maior estabilidade da matéria orgânica nas frações úmicas e umina. A fração de ácido fúlvico foi mais sensível às alterações causadas pelo cultivo agrícola desses solos do que o carbono orgânico total. O aumento da relação entre ácido úmico e fúlvico demonstrou perda seletiva de compostos orgânicos mais móveis em todas as áreas, com exceção da área de cana-de-açúcar. E, por último, o manejo agroecológico consegue manter de forma mais estável o carbono nas frações umina, de 0 a 10 e 10 a 20 centímetros, e úmicas, de 0 a 10 e 20 a 30 centímetros, e menos estável os fúlvicos, com maior presença na camada de 10 a 20 centímetros. Aqui temos as referências bibliográficas, e esse é o fim da minha apresentação. Muito obrigado.